Bom dia a todos. Que sintam-se bem-vindos aqui no nosso meio, que possam sentir a presença do Espírito Santo entre nós. Eu vou pedir então a todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Então, Romanos, capítulo 11, os versículos 33 a 36. E eu vou pedir à irmã Eunice que possa vir até aqui à frente para fazer esta leitura. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. É isso que nós queremos fazer e dedicar nesta manhã. Cantar louvores, prestar a adoração ao nosso Deus como só Ele é digno. Quem formou as ondas ao falar, quem contou horas
eu vou pedir ao nosso irmão Gil que nos possa dirigir numa oração de louvor e de adoração. Ó Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, estamos aqui esta tarde, Senhor, nos encarregar as pessoas que nos encarregaram no nosso espaço até aqui, para louvarmos e agradecemos com o presente da nossa vida. Ó Deus e Pai, agradecemos por tudo aquilo que tens feito por nós, para esta igreja, por tudo aquilo que tens testemunho dela ao longo dos tempos, e pedimos ao Pai que saias com este culto, com esta adoração, Senhor, e que cada coração possa sair daqui cada vez mais próximo de ti. É isto que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a celebrar e que a nossa adoração, o nosso louvor não dependa das circunstâncias. Realmente a nossa vida possa ser um ato de comunhão, de adoração, de louvor ao nosso Deus, algo que seja contínuo e constante no nosso dia-a-dia. Não somente quando estamos aqui reunidos enquanto igreja, mas em cada dia possamos ter esta atitude de louvor, de adoração, de consagração da nossa vida. Enquanto cantamos este cântico, esta paz que eu sinto em minha alma, que só o Senhor Jesus nos pode dar esta paz tremenda, vamos também, quem quiser, quem colocar no seu coração essa vontade, esse desejo, colocar aqui o euro missionário para podermos abençoar no sustento de missionários, de obreiros, de pastores que estão no terreno a proclamar a sua palavra para ganhar almas para Cristo. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, não é. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo a meu Senhor. Não, olha as circunstâncias, não. Seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque sei que Deus é fiel. Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vida não dê o seu fruto, não dê, ainda que os montes se lancem ao mar e toda a terra trema, eu hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olha seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou.
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém, que assim seja, que haja esta alegria verdadeira, genuína no nosso coração, com esta plena certeza que nós confiamos nas promessas do nosso Senhor Jesus e que vivemos esta alegria genuína na certeza plena da sua salvação, de que um dia estaremos com Ele na glória. E é isso, deve ser essa a base da nossa vida aqui neste mundo, não é? Sabemos que vamos ter dificuldades, provações, necessidades, mas se vivermos com esta alegria, com esta certeza, a confiança nas suas promessas, conseguiremos viver todas essas dificuldades com outra clareza, com outra leveza na nossa vida, não é? Que isso seja o desafio para cada um de nós. E vamos então ler outra passagem bíblica que se encontra a mesma na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, Romanos, capítulo 5, os versículos 1 e 2. Eu vou pedir à irmã Irene que possa vir até aqui fazer esta leitura. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Amém, que assim seja. Realmente só o Senhor Jesus permitiu, com o seu sacrifício de amor por nós, termos esta paz com Deus. Temos novamente acesso a Deus, não é? Porque Ele pagou o preço do nosso pecado naquela cruz e não somente Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Não é? Isso é que é o vínculo e a plena certeza da nossa fé. E depois aqui esta ideia, não é? Pela fé é esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, não é? Que a nossa firmeza possa estar na esperança da glória do nosso Deus. Temos também o privilégio agora, enquanto membros de igreja, podermos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Esta é uma chamada para nós, membros, temos esta responsabilidade de manter o sustento da casa do nosso Deus. Quem nos visita não se sinta obrigado a participar, mas se o fizer, realmente que o faça de coração, com gratidão no seu coração. E enquanto cantamos este hino, firmeza, que nos fala da nossa fé em Jesus, da firmeza de estarmos firmes nas suas promessas, não é? E que não pormos a nossa fé, a nossa confiança, como dizia a irmã Nina hoje na Escola Bíblica Dominical, fé tem a ver com esta fidelidade, não é? Que sejamos fiéis ao Senhor Jesus. Em nada ponho a minha
se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada etapa sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, e estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, e estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarear, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, e estão firmados no Senhor. E vamos ser agora conduzidos em oração de gratidão pelas ofertas levantadas pelo irmão Lourenço. Senhor, mais uma vez te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, neste dia. Agradecemos, Senhor, por as tuas misericórdias, Senhor, renovadas mais esta manhã, Senhor. Agradecemos pelo cuidado que tu tens para connosco. Agradecemos-te pelo amor, Senhor. Agradecemos pelo sustento que tu nos dás a cada dia. E também, Senhor, te queremos agradecer por tudo aquilo que tu nos dás, Senhor. E também te pomos, Senhor, aos teus pés estas ofertas, estes dízimos. Entregamos a ti, Senhor, uma pequena parte de tudo aquilo que tu nos dás. Pedimos-te sabedoria, Senhor, para a tua igreja, para empregar estes dízimos, estas ofertas, segundo a tua vontade, Senhor, para a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham a bondade de sentar. Eu vou chamar então aqui o nosso pastor. Temos sido desafiados, e desde a semana passada, e olhando para o boletim, a sermos hospitaleiros no próximo mês de novembro. A recebermos uma família e depois mais 2 pessoas que também estarão connosco naquele fim de semana de novembro. Nós somos convidados a abrir as portas da nossa casa, a sermos hospitaleiros. E sempre que alguém nos visita, deixa algo para nós. Não apenas nós damos uma dormida, damos uma refeição, mas a pessoa que nos visita também deixa alguma coisa, também deixa uma marca na nossa vida. E eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 10 até ao versículo 14, a passagem de Paulo, que deixou boas marcas ao seu redor. E vejamos como esta passagem resulta em bons conselhos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, deixa-nos um conselho para darmos um bom exemplo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Paulo recorda o tempo que passou naquela cidade. 3 semanas. E dizia, a semana passada, que foram poucos dias, não foram meses, não foram anos, foram 3 semanas intensas. 3 semanas de proximidade. 3 semanas de partilha do Evangelho. 3 semanas de expressão de quem Jesus é. E durante aquele tempo, os crentes em Tessalónica puderam testemunhar, puderam avaliar,
puderam analisar a conduta daquela equipa missionária. E agora vejamos como Paulo tem coragem de recordar, versículo 10, o que foi a passagem deles por aquela cidade. Ele diz: vós e Deus sois testemunhas. Portanto, Paulo não tem medo de chamar a maior e a mais forte das testemunhas, Deus. Ele sabia o que havia feito. Ele sabia como se tinha comportado. Ele e a equipa missionária que o acompanhava. E agora ele diz: recordem-se, porque vocês são testemunhas. E acima de nós, da minha palavra, da minha vontade, da minha avaliação, está o vosso olhar, a vossa avaliação e, acima de tudo, está Deus. E agora vejamos como eles se comportaram. Santa, justa e irrepreensivelmente. Ou seja, Paulo tem coragem de pedir que recordem o que havia sido aquele tempo, porque ele sabia que ele e a sua equipa tinham tido um comportamento correto. A partilha da salvação daquela equipa foi feita com integridade. Foi dado o exemplo, não apenas para ser uma questão teórica, ou seja, mais uma ideia que possa ser apresentada na cidade de Salónica, mas eles preocuparam-se em dar o exemplo. Algo que as pessoas conseguissem ver e relacionar e perceber que era uma aplicação nas suas vidas. Era uma questão de consciência tranquila, de que tinha sido irrepreensível no trato, no relacionamento com aquelas pessoas. Sabia que tinha levado a revelação do Espírito Santo. Paulo não esteve de férias em Tessalónica. Paulo não esteve em turismo. Ele esteve ali a falar do Evangelho. Daí ele dizer: Deus é a minha testemunha. Porque se ele tivesse passeado por Tessalónica, tinha tido outra palavra, mas ele não esteve ali a passear, ele esteve a partilhar o Evangelho, daí ele incluir Deus como esta testemunha. Ele tinha sido fiel à missão que Deus lhe confiara, sabia que tinha dado a cara pela mensagem, sabia que tinha sido exposto pela mensagem que anunciava, e agora ele diz: avaliem, recordem esse tempo, confiram como foi a minha passagem entre vós. Olhando para o versículo 10, o que é que diz? Nós fomos corretos convosco para os que crestes. Quer isto dizer que ao longo daquelas 3 semanas, os tessalonicenses perceberam que Paulo não era um charlatão. Paulo não era um oportunista. E perdoem-me a linguagem um pouco mais básica. Não era um vendedor da banha da cobra. Não era alguém que estava a falar de algo que não conhecia, que não era real, que era uma forma de enganar aquelas mentes incrédulas. Não. Paulo tem consciência de que falou do mais importante. E Deus era testemunha de tudo isto. Paulo está, nós dizemos, a jogar alto, porque além de saber a ideia que as pessoas tinham a seu respeito, ele sabia que Deus via a sua vida. Que Deus viu o seu comportamento, que Deus o conhecia e que Deus se agradou do que fez, do seu comportamento. E a pergunta é: porquê que Paulo fala aqui na última parte do versículo 10, os que crestes? Porque para quem não acreditou, Paulo continuou a ser uma fraude, um charlatão, mais um pregador de uma doutrina diferente. Mas para aqueles que estiveram receptivos, que se mostraram receptivos à partilha da mensagem, à ação do Espírito Santo nas suas vidas, estes perceberam-se de que aquela mensagem era correta. Olhando também para o testemunho, para o comportamento. E Paulo está aqui a fazer uma clara apresentação de que não foi só pregar, não foi só falar, foi viver. E este é o bom conselho que nós temos. Sermos um bom exemplo. Sermos pessoas que falam de Jesus e que vivem deste Jesus. Pessoas que falam da graça e que não andam debaixo das obras, não andam debaixo das regras, mas vivem pela graça. Pessoas que falam do perdão e que perdoam. Pessoas que falam do amor e que amam. Pessoas que falam da restauração e que são restauradas e que restauram outras. E podemos ir por aí além. Pessoas que falam, que cantam a alegria que só tem quem conhece a Jesus e que vivem esta alegria. Não vivem torturados, amargurados, mas vivem pela alegria. Aquilo que cantam, aquilo que dizem, é o que vivem. Então nós chamamos a isto o bom testemunho. E é o primeiro grande desafio para nós. Sermos pessoas de respeito, sermos pessoas com um bom testemunho, sem vergonha
daquilo que os outros olham para nós e podem constatar. Se nós falamos, nós vivemos. Se nós partilhamos, nós temos. Se nós convidamos os outros a viver, é porque nós vivemos. É porque somos nós que experimentamos a ação do Espírito Santo em nós. O comportamento que evidenciamos, as palavras que dizemos, têm de estar associadas, têm de ser coerentes. Seja diante dos outros, versículo 10, estamos a ler, para vós sois testemunhas e perante Deus. Vós e Deus. A partilha da fé deve ser forte. A partilha da fé deve ser real. E eu não me refiro apenas para os estudantes que aqui estão nesta manhã. Eu refiro-me a todos, porque pensamos que os estudantes, como têm muitos colegas na escola, eles é que devem falar de Jesus. Não é só para eles, é para nós. Falar de Jesus não é uma obrigação, não é um peso, não é algo que estejamos a ser coagidos a fazer. Falar de Jesus é esta alegria, é podermos perceber que as circunstâncias não são maiores, não são mais fortes que o nosso Deus, então nós partilhamos o perdão que temos em Jesus, partilhamos a certeza da vida eterna e vivemos esta mesma partilha. Um mau testemunho ou um triste testemunho é motivo para que outros se afastem da fé. Então, irmãos, o primeiro bom conselho, o bom conselho que nós temos, é permitir que as pessoas à nossa volta sejam testemunhas da nossa conduta espiritual, da nossa conduta diante de Deus, sem qualquer vergonha, sem qualquer medo de dizer quem Jesus é para nós. E esta nova conduta está aqui no versículo 11, mas também no versículo 12. Vamos acompanhar, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A nova conduta está aqui bem explicada, que durante aquele tempo, ele, Paulo e a sua equipa, revelaram preocupação, carinho, cuidado para com aquelas pessoas. Como se fossem, e ele faz aqui uma analogia muito interessante, os pais. E na realidade, Paulo e a sua equipa de missionários foram pais espirituais para os Tessalonicenses. Foram eles que os encaminharam, que os direcionaram a uma nova vida, a uma vida pela fé, como sendo o pai cuidadoso que preocupa em ensinar ao seu filho, transmitir ao seu filho o conhecimento que tem. E o conhecimento qual é? Jesus é o Salvador. Qual é a melhor lição que um pai pode dar ao seu filho, que os pais podem dar aos seus filhos? É a experiência com o Senhor Jesus. E podem ensinar, não apenas falar, mas ensinar. E é o que Paulo está aqui a dizer no versículo 10. E o versículo 11 fala aqui da exortação e do consolo, para que nós vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós. Estamos aqui a falar de tempos em que aquela equipa missionária percebeu que era a altura de desafiar, de estimular os tessalonicenses à fé. Era importante levar uma palavra que os fizesse reconhecer que viviam em pecado, que lhes esperava a morte eterna. Mas também era importante deixar uma palavra de esperança. O Senhor Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos de falar exatamente, Nós não temos de obrigar pessoa alguma a acreditar. E para quem nos vê em casa, não pense que estamos a obrigar a acreditar. Deixemos que seja o Espírito Santo a fazê-lo. Ele é que nos vai convencer. E aquilo que Paulo estava aqui a falar no versículo 11 é que eles tiveram esta palavra. Os tessalonicenses caminhavam para a morte, mas com Jesus passaram a ter uma esperança para uma eternidade com Deus, para uma novidade de vida. E o texto fala aqui, versículo 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Ou, eu sei que alguma tradução diz, de um modo digno de Deus. O que significa que aquelas pessoas, aqueles crentes, deveriam honrar a Deus com as suas palavras. Com alguns cortes. E nós temos falado muito de cortes. Temos falado muito de cortes com o passado.
O passado idólatra, o passado pagão, o passado imoral, o passado longe de Deus, o passado sem esperança, o passado de morte. E esse corte tinha de acontecer para que alguns hábitos não manchassem o que está no versículo 10. Não manchassem o bom testemunho. E a explicação destes mesmos cortes seria excelente. Exemplificando na igreja em Tessalónica. A maioria daqueles crentes tinham passado uma experiência pagã. Tinham adorações a diferentes divindades. E agora, versículo 12, viver ou andar ou comportar-se de um modo digno de Deus. Não que eles fossem dignos de receber esta salvação. Não que eles fossem merecedores de algo da parte de Deus, mas eles deviam honrar, dignificar ao Senhor. Então, estes cortes nas adorações, nas crenças em diferentes divindades, isto tinha de ser visível. As participações naquelas festas imorais também deixariam de fazer qualquer sentido, uma vez que agora eles não estavam a satisfazer as suas vontades, as vontades do corpo, do momento, nem tampouco das falsas divindades, e eles agora iriam satisfazer quem? Ao próprio Deus. Participar nestas festas idólatras e imorais não fazia parte da vontade de Deus. E então estamos a perceber, versículo 12, andar de um modo digno de Deus era abster-se, afastar-se da participação destas festas, destes rituais. Não pode haver uma nova vida com a participação ou a continuação no ato passado no pagão. A estrada de uma nova vida em Cristo estava aberta e sem portagem. E sem uma paragem obrigatória para que eles pudessem pagar o que fosse, porque Jesus pagou de uma vez por todas. Então esta estrada estava aberta para que eles pudessem percorrer. E olhando para o versículo 10, nós encontramos o tal professor. Alguém que deixou uma postura passada, o apóstolo Paulo, a sua equipa missionária. Eles disseram, é por aqui que devemos ir, é por aqui que devemos ir, mas eles também foram. A postura passada da arrogância, da vontade de impor a sua vontade, da vontade de impor a sua observação, o seu critério, o poder. Não, e deixar que fosse agora Deus a conduzir a sua vida. Alguém que vive para agradar a Deus. Eu quero pedir a alguém que possa ler o Salmo 14, 3. Salmo 14, 3. Por favor, alguém pode ler? Nós sabemos que não há pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. E então nós podemos olhar para o versículo 12 e pensar que os tessalonicenses encontrariam aqui uma fuga à nova vida. Então ninguém é perfeito, quer dizer que nós podemos também continuar a pecar, podemos errar, podemos fazer algumas coisas incorretas. Não. Isto não significa que eles deixassem de apresentar Cristo, de viver para Cristo, só porque ninguém é perfeito, só porque todos erram. O nosso objetivo não é errar. O nosso objetivo é agradar a Deus. Aliás, o apóstolo João vai escrever em 1 João, no capítulo 2, que, meus filhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Portanto, a Bíblia nunca nos leva para pecar. A palavra do nosso Senhor nunca nos leva a pecar. E aquilo que Paulo deixou em Tessalónica não foi um exemplo para o pecado, mas foi um exemplo para a vida. E a nossa esperança será bem visível na conduta que temos. O bom testemunho que recebemos dos nossos pais espirituais deve ser uma realidade em nós. Eu repito, o bom testemunho que recebemos dos nossos pais espirituais deve ser uma realidade em nós. E olhando para o versículo 10, o bom exemplo, olhando agora para o versículo 11 e também para o versículo 12, esta boa conduta é algo que se deve sentir na nossa vida, para nós testemunharmos a mudança que Jesus faz em nós. Eu já disse mais do que uma vez, irmãos, nós não temos de ser diferentes. Nós temos de ser discípulos de Jesus. E isso faz toda a diferença. Nós temos de ser discípulos de Jesus e não estar a comparar a nossa vida com este ou com aquele, porque há pessoas com uma boa conduta e não têm Jesus. Há pessoas sérias no trabalho, pessoas sérias nos negócios e não têm Jesus. Nós não temos de ser diferentes.
Nós temos de ser discípulos de Jesus e isto fará toda a diferença. Na maneira como nos relacionamos, como nos dirigimos uns aos outros, quando nós somos coerentes ao viver, ao aplicar aquilo que dizemos acreditar. Há pouco o Lourenço, na classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens, dizia que é fácil ser agradável, ser boa pessoa ao domingo. Estamos rodeados de pessoas simpáticas, gente muito querida e somos todos uns queridos uns para os outros. Mas, olhando para o versículo 12, quem todos os dias pode ser a testemunha de que estamos a andar de um modo digno de Deus? Quem todos os dias, amanhã, na quarta ou na sexta-feira, vai dizer que nós estamos a andar de um modo que dignifica a obra redentora de Jesus em nós, a ação do Espírito Santo na nossa vida? Vamos viver a esperança de que em Cristo há uma maneira visível de viver, que isto tenha impacto benéfico na vida de outras pessoas. Tal como a passagem de Paulo teve em Tessalónica, a nossa passagem tenha um impacto benéfico na vida de outras pessoas que connosco se relacionam. Durante a semana, ao fim de semana, nós possamos dar um bom testemunho de uma nova vida, de uma conduta correta. E para vencer, versículo 13 e versículo 14, os bons conselhos, Paulo diz-nos para que também possamos vencer o sofrimento. Versículo 13, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. Não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Cristo Jesus. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Versículo 13, momento de gratidão. Permitam que faça já aqui uma primeira aplicação do versículo 13. Quantas vezes nós temos orado pela nossa igreja a agradecer? E pela igreja, não estou a falar pela reunião dominical. Estou a falar de pessoas. Estou a falar de pessoas por quem nós somos gratos. Às vezes temos dificuldade em memorizar os nomes. Estava aqui à procura do André para fazer um teste, mas ele saiu com o Mateus. Ele sabia que eu ia convidar a vir aqui à frente e dizer o nome de todos. É difícil. Mas quantas vezes nós oramos uns pelos outros, mencionando os nomes? Quantas pessoas nós conhecemos verdadeiramente da nossa igreja? A Valéria já sabe os 20 pessoas, não já? Precisamos de orar por estas 20, 25, 30 pessoas. Versículo 13. Estamos a ler, irmãos, não é uma vontade minha. Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Paulo orava por esta igreja com gratidão. E este momento da receptividade ao Evangelho, aquilo os irmãos que tiveram em relação à mensagem, porque eles perceberam que não era uma mensagem humana, uma vontade humana, um plano humano. Mas na realidade, diz o versículo 13, era e é a palavra de Deus. Paulo foi fiel, e repito, fiel à mensagem. Foi fiel à Escritura. Não pôs lá a sua vontade, não pôs lá o seu querer, não pôs lá o seu cunho. Ele manteve-se fiel ao que Deus deu. E então as pessoas acreditaram, receberam, mesmo tendo algum sofrimento. E aqueles crentes em Tessalónica perceberam que a mensagem realmente não era humana, era divina, creram e percebemos também que esta resposta é fundamental para a perspectiva futura. O futuro não é para daqui a 50 anos, ou 15 anos, ou 20, mas o futuro é para a eternidade. Pela idade de uns, daqui a 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos, já cá não estaremos. Mas para todos nós, estaremos sempre com Deus. E esta é a esperança que a igreja tem. A certeza que a igreja tem. Eles creram, eles permitiram que a palavra fizesse algo neles. É o que diz aqui, opera em vós. Parte final do versículo 13, a qual também opera em vós os que crestes. Estamos a falar de uma ação na vida daquelas pessoas. E que ação foi esta?
O versículo 14 apresenta a vitória sobre o sofrimento. Ele diz que aquela igreja em Tessalónica estava ao mesmo nível das igrejas na Judeia, quando as igrejas da Judeia sofriam um período de grande perseguição. As autoridades religiosas, os judeus religiosos, estavam a perseguir os cristãos, os crentes em Jesus, porque eles eram, para os judeus, uma heresia, eram uma seita. Eram pessoas que desviavam, pervertiam o sentido da Escritura. Então, a opressão religiosa fez marca na vida da igreja, desde o início. E também isto aconteceu em Tessalónica. Mas também não foi motivo para eles desistirem da esperança que há em Cristo. E então estava ao mesmo nível dos irmãos na Judeia, porque também eles na Judeia não desistiram. Eles mantiveram-se na esperança que há em Cristo. E também em Tessalónica, lá no norte da Grécia, eles estavam com o mesmo sentimento, com a mesma esperança, com a mesma vitória. A oposição, percebemos, não estava circunscrita ali à Judeia. Não era um exclusivo para algumas pessoas, mas aquela mudança no relacionamento com Deus estava a incomodar bastante o diabo e suscitou a algumas pessoas para os amedrontar. É verdade, o diabo foi levantando pessoas para amedrontar os crentes, para os atormentar, para os levar a desistir da fé. Mas aqui o versículo 14 não está a falar de derrota, pelo contrário, está a falar de vitória, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia. Estão a passar por dificuldades, mas vocês estão a dar provas de que a vossa esperança está posta em Jesus. E vocês estão a vencer o sofrimento. Estamos a falar de uma pressão política, social, religiosa, muitas vezes familiar, para que aqueles crentes desistissem da fé. A Bíblia, o apóstolo Paulo, fala de um desses casos, Demas. Ele escreve a Timóteo e diz que Demas foi atrás das solicitações do mundo, aquilo que a sociedade oferecia, e deixou a fé. Ele escreve isto a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. A Igreja, desde os primeiros anos, esteve sempre debaixo da ira, da fúria, do ódio e da violência dos seus opositores. Lembramos-nos de Estevão ou de Tiago, os primeiros grandes mártires da Igreja Cristã, e depois deles muitos mais foram continuando a dar este testemunho de esperança, mas também de vitória sobre o sofrimento. Debaixo desta grande perseguição, a esperança destes mártires não se desvaneceu. A esperança da certeza que há em Cristo não desapareceu com o tempo. Nós estamos num país onde temos liberdade. Temos liberdade de acreditar no que nós quisermos. Se não quisermos acreditar, ninguém nos vai prender. Ninguém vai à nossa casa bater à porta para nos levar presos. Ninguém vai ficar aqui à entrada à porta deste edifício a dizer que não pode entrar, não podes acreditar. Estás proibido de acreditar. Ninguém nos faz isto. Ainda assim, temos outro tipo de pressão. Às vezes, um gozo, e agora falo para os que estudam, às vezes na escola é muito fácil os nossos colegas gozarem connosco, ridicularizarem a nossa fé. Às vezes, no trabalho também encontramos alguém que tenta dizer que as nossas crenças estão ultrapassadas, não faz sentido. Depois temos a sociedade no seu geral, com algumas ideias que vão passando, desde as simples publicidades, às séries, às novelas, aos filmes, aos livros, aos conteúdos que nós encontramos nas diferentes plataformas de comunicação. Todas elas passam uma mensagem contrária à fé. E esta pressão acontece sobre nós. Contudo, nós não devemos desistir. Não devemos perder a esperança que temos no Senhor Jesus. Apesar das oposições, aqueles crentes em Tessalónica estavam com os olhos postos em Jesus. E é aqui, irmãos, que nós queremos imitar a fé dos tessalonicenses. Sofrimentos, pressões, oposição, mas não deixar de crer. Não deixar de ter a esperança em Jesus. Podemos ter alguma rejeição. Podemos perder algumas amizades. Podemos, em alguns casos, até ser ridicularizados. Isso já não se usa. Estás ultrapassado. Isso é uma coisa de há milénios.
mas a nossa esperança não sai beliscada em qualquer um destes momentos. Irmãos, eu quero voltar a ler o versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Cristo Jesus. Porque quanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Quando nos reduzirem, quando procurarem reduzir-nos, aliás, não nos reduzem, mas quando tentarem reduzir-nos, quando tentarem humilhar a nossa confiança em Jesus, recordemos o versículo 14. Estamos ao nível dos nossos irmãos que também padeceram estas mesmas perseguições, ofensas. Quando gozarem com a tua fé, quando gozarem com a sua fé, não deixes de crer. Recorde este bom conselho que Paulo escreve à igreja em Tessalónica. A vitória está-nos reservada. Temos a alegria de dizer que Jesus morreu. Morreu em nosso lugar. E é um contrassenso dizer que estamos alegres porque alguém morreu. E estamos mesmo alegres. Jesus morreu em nosso lugar. Estamos alegres porque com esta morte nós temos o perdão dos nossos pecados. Estamos alegres porque Jesus morreu e ressuscitou. Estamos alegres porque Ele está vivo. Ele não voltou a morrer, Ele está vivo. E estamos alegres porque Ele virá a segunda vez. E esta é a nossa esperança. Esta é a nossa crença. Não que outra pessoa vá fazer isto por nós, mas porque nós temos a certeza de que Jesus fez em nosso lugar e de uma vez para sempre. Voltando então ao versículo 10. Quem pode servir de testemunha? Quem pode servir de testemunha para validar o meu comportamento? Quem pode validar a minha fé? Quem pode dizer, este homem, esta mulher, revela que Jesus é o Salvador da sua vida, é o Senhor da sua vida? As nossas palavras estão de acordo com a nossa conduta? A nossa fé é visível? É testemunhada pelos outros? Quando há pouco nós cantávamos a alegria está no coração, não olha as circunstâncias, é uma realidade. Quando dizíamos a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, outros podem testemunhar disso. Vamos orar. Senhor, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes o que sentimos, o que pensamos. E mesmo antes de falar, antes que digamos uma só palavra, Tu sabes o que vai sair. E qual o sentimento? Qual o sentimento com que dizemos as palavras? Tu conheces se em nós há mesmo alegria, se há mesmo esperança em nós. E pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos faça alegres, vitoriosos em Ti. Que a esperança que temos na vinda do Teu Filho Jesus nunca diminua, nunca enfraqueça, mas pelo contrário, que ela se renove todos os dias, para a Tua honra e para a Tua glória. Conduz as nossas vidas para darmos um bom testemunho, para falarmos, para explicarmos quem Tu és. E para que, ao olharem para nós, possam ver em nós pessoas mais do que vencedoras em Ti. Ajuda-nos a superar os obstáculos, a incerteza, a pressão, para que sejamos mais do que vencedores. Sempre. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Quero convidar a que possamos ficar um tempo em oração individual e silenciosa. E peço que o façamos lendo o versículo 10. Enquanto escutarmos o poslúdio, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele nos dê uma condução de tal maneira que nós possamos dar sempre um bom testemunho. Então, enquanto escutamos o poslúdio, vamos falar com o nosso Deus, pedindo que Ele nos dê sempre a coragem de darmos um bom testemunho.
Senhor.